Aleluias, pode se assentar. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu quero passar um vídeo rapidinho assim, uns 5 minutinhos, para contar um pouquinho da minha história, porque se eu for contar aqui no microfone, a gente vira vigília. Então, como eu quero ser breve, eu vou aproveitar e passar esse vídeo com algumas imagens, e aí vou falando um pouquinho para vocês. Tem gente que não conhece minha história, eu acho que vai valer a pena. Já está no ponto aí? Podemos apagar as luzes? E aí eu vou passando aqui, vou falando com vocês. Uma boa ou não? É uma boa? É mais rápido, né? E aí? Hora que puder, estou pronta. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da minha história. Eu venho de uma família de artistas, muito famosa no Brasil, mas a geração de hoje não conhece. Então, de repente, vale a pena a gente mostrar para que as pessoas possam ver, né? Quem é que você está ouvindo? Uma pessoa que tem uma história, um milagre aconteceu na minha vida. E se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Você vai ver. Pode dar play, viu? Pode dar play, irmão. Vale muito a pena você buscar a Deus. Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. Busque a Ele com o coração quebrantado. O que é isso? Humildade na presença dEle. Ele é o dono da vida. Seja humilde diante de Deus. Ele vai fazer algo muito poderoso acontecer na tua vida. Você crê? Amém. Amém. Eu acho que está dando algum problema lá. Se estiver dando algum problema, faz um sinal aí para a gente saber, que aí a gente... Então, ali eu já estava convertida. Então, você vai ver que eu não mostrava a barriga de fora. Tem uns outros aí que eu ainda não estava muito liberta, não. Aí, essa aqui sou eu. Essa sou eu com meu pai e a minha mãe. Meu pai é o Pepeu Gomes, minha mãe é a Baby do Brasil, antiga Baby Consuelo. Essa é a minha mãe. Eu sou a primogênita. Aí são os Novos Baianos. A imagem não está muito boa, porque não tinha de muita qualidade. Mas os Novos Baianos é uma banda dos anos 70, que a minha mãe e meu pai, junto com Moraes Moreira, junto com Paulinho Boca de Cantor, junto com Galvão, formaram essa banda, que foi um marco na história da MPB brasileira. Minha mãe e meu pai, no clipe de Barrados na Disneylândia. Depois, eu e minhas irmãs, no primeiro clipe que nós fizemos parte com a minha mãe. Eu ainda não era crente nessa época, por isso estou com essa roupa endemoniada. Aí, o primeiro álbum do SNZ, essa aqui sou eu. Você vai ver que eu estou um pouquinho decotada, que ainda estava no processo de libertação. Aqui eu já estou liberta, ó, já estou bem tampadinha, você vai ver, ó. Que a primeira coisa que Jesus faz, Ele mostra para a gente o nosso valor. E o que é valoroso não está aí para qualquer um, né? Tem valor, não fica de qualquer jeito largado na esquina, não. Pode me tirar daqui, não precisa me botar aqui, não. Porque vai atrapalhar, vai atrapalhar. O pessoal tem que só me ouvir. Esse é o segundo álbum do SNZ. Foi um álbum de muito sucesso. A minha música, Se Eu Pudesse, que é esse o clipe da minha música, de minha autoria, foi primeiro lugar no Brasil por alguns meses e segundo lugar por mais de um ano. Primeiro lugar na MTV, na época. Foi um sucesso absurdo. Eu tinha o cabelo roxo, minha irmã tinha o cabelo louro, a outra o cabelo vermelho. Não existia Felipe Neto ainda naquela época fazendo sucesso. E a gente usava cabelo colorido. Esse foi o nosso clipe com Richard Lugo, dirigido pela Preta Gil. E o nosso terceiro e último álbum. Fizemos 3 álbuns ao todo. Aí, no fundo, nós estamos cantando na Adriane Galisteu. Um remix. Isso daí sou eu cantando. Você vê que eu tinha o cabelo roxo. Aí é no Rock in Rio, nós 3 cantando na Tenda Brasil. E quando nós ganhamos o prêmio Multishow, apresentado pela Fernanda Abreu e o Murilo, lá aquele cara lá do... não sei o que lá, Rosa, esqueci o nome dele. É o cara lá do Skank. Nós estamos ganhando aí o prêmio Multishow. Minha mãe do lado, ali, meu pai também. E eu aí com esse cabelinho discreto, que vocês estão vendo. Eu esqueci o nome desse cara, não sei o que lá. Samuel Rosa, o cara do Skank. Eles apresentaram... Eu sou essa do roxo, a Nana do meio, minha irmã que hoje é pastora, que eu ganhei para Jesus. Essa minha irmã do meio, ela dividia o quarto comigo nas turnês, então eu evangelizava ela, falava de Jesus. Hoje ela é uma pastora nos Estados Unidos com o marido dela. Vale a pena. Minha mãe lá gritando, ó. Gritando, meu cunhado do lado. Isso aí
Eu ainda estava no processo de libertação aí, tá, gente? É a gente cantando no filme da Xuxa e anteriormente no filme dos Trapalhões. E aí teve a separação, que foi quando finalmente eu não aguentava mais cantar com elas. E estava no auge. Esse aí é o clipe de Se Eu Pudesse, que é a minha música, que fez o maior sucesso. Eu não aguentava mais. Eu sofria de ter que fazer show, porque eu conhecia o louvor que liberta, a música que transforma. E eu não queria mais cantar no mundo. Eu não queria mais estar ali fazendo show para entreter. Eu queria cantar uma música que liberta, que traz paz. E aí eu lancei meu primeiro álbum, Tudo Mudou. Essa é a capa do primeiro álbum, Gospel, com o mesmo produtor, que é um produtor que já ganhou 2 Grammys. E comecei, anos depois, o culto das princesas, que foi o que me trouxe de volta para a mídia. A mídia começou a querer saber de mim, porque eu fazia um culto como esse, com 3.000 mulheres, proibido para homens. E dentro desse culto, era uma revolução. Lancei meu primeiro livro, Defraudação Emocional, depois lancei meu segundo livro de criação de filhos, Onde Foi Que Eu Errei, que é um livro muito poderoso também. E o culto das princesas se tornou um fenômeno. A BBC de Londres veio filmar, e, enfim, eu me tornei ovelha da pastora Ludmila Ferber, aí nosso registro, eu e ela cantando na igreja, eu e a minha pastora, que faleceu, o Senhor já recolheu ela, uma mulher de Deus tremenda, e fui 16 anos ovelha dela, fui parte de uma igreja que fundou a Visão Celular no Rio de Janeiro. Aí sou eu ministrando nas igrejas o Congresso de Santificação nível 1, que eu já fiz aqui mais de 2 vezes, se não me engano, que no final tem o momento da adoração, que a gente vai até o altar. Quem lembra? Quem estava aqui? Vocês lembram? Que a gente vai gritando. Isso aí é o meu trabalho hoje com a igreja, que é ensinar a igreja a adorar de verdade, com intensidade, muito mais do que no mundo. Olha aí, ó, o resgate da adoração. O povo que adora xoxo, batendo palminha, não é por aí. Tem que gritar, pular, berrar, que Jesus merece o melhor da gente. Isso daí foi eu numa entrevista, já crente, já pastora, já missionária, pastora, que foi um marco no Brasil. Foi a minha entrevista na Marília Gabriela. Muitas pessoas passaram a me conhecer a partir dessa entrevista. Depois eu no Amaury Júnior, que me ama, que já me recebeu milhares de vezes, eu falando, vocês podem perceber que eu mudo de... E eu sou muito ousada e tal. Eu e a Tata Werneck, que é uma preciosíssima, e aí fazendo gracinha, a gente fazendo uma coisa de humor. Ali estava o MC Catra, ali atrás, foi uma das últimas entrevistas dele antes de falecer. E eu estava ali, como vocês podem ver, sempre marcando presença, porque o Senhor então me chamou e cumpriu a palavra dele, que ele disse o quê? Não há ninguém que tenha deixado tudo por mim que não venha receber 100 vezes mais. Eu me tornei muito mais famosa do que antes, a partir do momento que eu comecei a servir Jesus. Existe um processo de renúncia na caminhada, mas Deus honra. E aí o culto das princesas com 4.000 mulheres, e tudo totalmente de graça, tá? Para quem não sabe, isso daí não é um coach que cobra, não, viu? Isso aí é serviço ao Senhor de graça, por amor, não é por dinheiro, não, viu, gente? É por amor. E aí agora, minha festa de 50 anos, que foi esse ano, eu e a Deise dançando na minha festa, que eu tenho aqui muitos pastores que foram na minha festa de 50 anos, e o que vocês estão vendo é o baile da realeza que eu criei para a minha conferência de realeza de solteiros, e a gente começou a dançar no meu baile, minha mãe ali dançando com a Elânia, o baile da realeza, é muito divertido. Quantos gostariam de ir para o meu baile? É maravilhoso, tem louvores, danças puras, é o máximo. Vocês podem perceber que Deus me move a trabalhar com restauração da cultura para a nação brasileira. Eu já gero isso há muito tempo, porque nós precisamos aprender a nos divertir. Ser cristão é alegria. Amém? E aí, no final, sou eu no SNZ com o look e agora lavada pelo sangue de Jesus com uma veste de adoração. Na época que eu me converti, eu fiz essas fotos antes e depois. Eu, então, vestida com uma veste de dança linda, que eu também fui estilista, para quem não sabe, fui desenhista de alta costura, trabalhei em ateliê de noivas antes de eu ser cantora. Então, eu também faço vestes de adoração, que é uma das áreas que eu amo. E a última imagem sou eu vestida com a bandeira do Brasil na cabeça. Você vai ver o que era a bandeira do Brasil.
Era um ato profético que eu fazia, cobrindo a cabeça, cobrindo a minha identidade, representando o Brasil. E eu fazia isso dentro do meu quarto desde que eu me converti e fui batizado com o Espírito Santo. Eu adorava no meu quarto, vestida com a bandeira na cabeça, profetizando que o Brasil é do Senhor Jesus. Pode aplaudir Jesus, que ele merece. Amém? Por que eu quis mostrar um pouquinho para vocês a minha história? Para você entender que tem uma trajetória aí por trás, tem toda uma estrada, não é fácil, não existe nada fácil. Gente, tomar um banho e realmente lavar direitinho, não é fácil. Tudo na vida é difícil. Tem coisa boa é difícil, tem que escolher o teu difícil. Viver uma vida sem Jesus é difícil. Viver uma vida com Jesus também é difícil. Ele nunca prometeu para a gente que seria fácil. Quem está entendendo? Ele nunca prometeu. Ele nunca disse, ó, vem para mim que você não vai ter mais problema. Não existe esse texto na Bíblia. Só que com Jesus há uma promessa que você vai ser mais que vencedor. Você viu, Deise? Você viu nós duas dançando? Deise, que lindas. Tu tá muito linda, Deise, no vídeo. Ela tá lá morrendo de vergonha. A verdade qual é? Que hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes de conhecer Jesus. A felicidade é a busca de todo ser humano. E a felicidade me encontrou. Só que tem gente que fala que é da igreja, que é de Jesus e não é feliz. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tu já conheceu alguém que falou que era cristão e não era feliz? Por quê? Pergunta para mim por quê. Você não quer saber, não? Porque se a pessoa não quer saber, né? A gente nem conta, né? Por que será que tem gente que fala que é cristão e, eu conheço Jesus e não é feliz? Porque não teve a experiência real. Não buscou a experiência real. Foi muitas vezes para a igreja por medo de ir para o inferno. Tem um monte de gente agora com medo de ir para o inferno, porque os sinais dos tempos estão aparecendo, a guerra de Israel, e aí começam os negócios esquisitos a acontecer na terra, terremoto, é furacão. Ih, Jesus está voltando mesmo, a Bíblia é verdade. Ih, eu vou para a igreja, por medo. Jesus é uma pessoa, e Ele quer ter um relacionamento com você e comigo. Mas eu tenho uma coisa para te contar, uma coisa horrorosa. Nem todo mundo é filho, nem filha. E isso é uma coisa horrorosa de se ouvir. Porque a gente queria que todo mundo fosse filho e filha de Deus. Não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz para a gente que todo mundo é criatura. Mas filho e filha, não é todo mundo não. Então você precisa descobrir se você é filho e filha. Como é que você vai descobrir? Se você conseguir sentir a presença de Deus, se você conseguir ser tocado, ser tocada pela presença de Deus, é um sinal de que você é filho e filha. Não entendi, Sara, vou explicar melhor. Você sabia que tem gente que não consegue sentir nada? Nem se quiser, nem se buscar. Vou contar uma coisa ainda pior. Tem gente que não consegue nem parar para falar com Deus. Tem gente que se a pessoa quiser, eu vou me trancar no meu banheiro e eu vou chamar Deus. Não consegue, a boca trava, a mão vira para trás. Se você tiver coragem de fazer o que eu fiz, um dia eu tive um encontro com Ele. Como foi que eu tive um encontro com Ele? Eu era dessa família. Eu fui mística, esotérica. Gostava de cartomante, de jogar jogo de búzios, de tarô. Eu fui espírita kardecista 6 anos. Frequentava o centro espírita, fazia sessão espiritismo, tudo se imaginar. Eu buscava Deus. Achava que Deus estava em todas as religiões. Eu era uma pessoa cabeça aberta. Mas eu tive envolvimentos com coisas pesadas. Eu tive envolvimento com bruxaria, com coisa pesada.
E não sabia que aquilo não estava ligado a Deus. Achava que Deus estava em todo canto. Um dia, uma amiga minha que falava de Jesus para mim, me disse assim: Sara, só Jesus salva. Não tem outro caminho. Ai, gente, eu estou procurando o relógio. Cadê? Ah, está aqui, ó, bem na minha cara. Eu tenho que me controlar, porque eu sou empolgada. Tá? Volta para a terra. Aí essa minha amiga, a Andréia, ela falou assim: só Jesus que é o caminho. Aí eu falei: ih, fanática, bitolada, até que parece. E ela: não, Sara, é verdade, só Jesus. Aí eu falei: não, isso aí é invenção desses negócios dessas igrejas. É tudo negócio para arrecadar dinheiro. Eu tinha o quê? Preconceito. Todo mundo está entendendo? Aí o que aconteceu? Um dia, eu estava saindo de um ensaio. Naquela época que eu cantava com a minha mãe, não tinha nem a banda do SNZ ainda. Esse grupo não existia. Estava cantando com a minha mãe como back vocal. Eu estava saindo de um ensaio e uma pessoa da equipe manifestou, ficou incorporado com um demônio. 3h da tarde, a gente saindo do ensaio para um show. Essa pessoa partiu para cima de mim e me agrediu. Eu nunca usei drogas, por incrível que pareça, filha desses pais muito diferentes. Eu não tinha vontade, porque nunca me proibiram de nada. Então, tudo que não é proibido não é interessante. Entendeu? Aí eu nunca usei droga, eu era lúcida, não bebia, eu nunca gostei de bebida. Você vê que eu fiz 50, nunca fiz nenhum botox. Você pode procurar, você vai ver, você não acha ruga. Porque eu não bebo, bebida envelhece. Eu não bebo. Você vai ver, ó, minha cara, ó, minha pele é incrível, porque eu não bebo. Bebida acaba com a sua vida. Bebida, ó, caído, cafona, horroroso. Volta para a terra. Aí, como eu nunca bebi, fiquei com essa cara esticada. E aí, minha mãe nunca me proibiu de nada. Minha mãe e meu pai, eles não proibiam. Se quisesse beber, bebia. Eu não queria beber, porque não era proibido. Se quisesse usar droga, podia experimentar. Eu nunca quis usar droga, porque não era proibido. Aí, o que aconteceu? Eu, um dia, lúcida, 3h da tarde, vejo a pessoa agredir e minha visão espiritual abre e eu vejo o mal. Eu não sabia que o diabo existia e eu não acreditava em existência do diabo. Então, entende o que eu estou tentando te dizer? Existia em mim uma fé de que Deus era uma força, uma energia, entenderam? Então, Deus é uma energia, Deus está em todas as religiões, o importante é você ser uma boa pessoa, que você vai para o céu. Você já ouviu alguém falar isso? Eu acreditava também que o importante era ser uma boa pessoa. E nesse caminho eu estava seguindo minha vida. Só que no dia que a pessoa incorporou na minha frente e a minha visão espiritual abriu, que eu vi o diabo dentro da pessoa, eu lembrei da minha amiga Andréia, que falava para mim: só tem Jesus, o único caminho é Jesus. Todos os outros vêm abaixo de Jesus. Para que eu vou no empregado se eu posso ir no chefe? Amém. Quando eu entendi isso, que eu vi que o mal existia, eu lembrei dela, eu falei: então pode ser que seja verdade as coisas que ela me falou. Meu Deus, o mal existe. Fui para casa perturbada. Chegou em casa, eu liguei para minha amiga e falei: vem aqui que eu vi o diabo. E pedi desculpas. Falei: você me desculpa, eu não sabia que isso era real. Eu achei que você era uma fanática. E agora eu vi. Aí ela orou comigo e falou: olha, agora você tem que buscar a Deus. Porque não é para você ficar vivendo uma vida tendo uma experiência só com mal. Tem gente que se converte só porque viu o diabo. Tudo bem, é um começo, mas você precisa ter experiência com quem? Com Deus, com Jesus. Aí eu fui, comecei a me trancar no meu quarto, sem nunca ter lido a Bíblia. E tem um texto na Bíblia que está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 6. É facinho de decorar, Mateus 6,6, beleza? Lá diz assim: quando você orar, entra no teu quarto, tranca a porta. Fica sozinho e sozinha com Deus. E ali, naquele lugar secreto que não tem ninguém te vendo, ali você ora, ali teu pai vai te recompensar. Eu resolvi fazer isso sem nunca ter lido isso. Está escrito. E eu comecei a fazer algo que estava escrito. Se você orar dentro do teu quarto, Deus vai te recompensar. É uma receita.
faz e vai dar certo. Aí eu comecei a fazer sem nunca ter lido. E deu certo para mim. Eu 2 semanas fazendo isso. Eu trancava no quarto e começava a andar de um lado para o outro, dizendo assim, Deus, eu quero saber o resto dessa história. Toda abusada. Eu olho para meu passado na minha memória e eu penso assim, como Deus é paciente com a gente. Quanta besteira a gente fala. Quanta coisa. Se Deus não amasse e não tivesse paciência, a gente era fulminado, né? Olha como é que eu era, sem noção. Toda metida, batendo no peito. Deus, se você existe, fala comigo. Isso era um coração quebrantado? Não. Mas Deus teve misericórdia. Por quê? Porque mesmo que meu coração ainda não estava quebrantado, o que aconteceu? Eu estava buscando de todo o coração. E está escrito na Bíblia que se eu buscar de todo o coração, eu vou encontrar. Então eu comecei louquinha da cabeça. Eu quero saber, me fala. Eu fiquei isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Mais ou menos 15 a 20 dias eu fiz isso todos os dias. Você sabia que tem gente que se quiser não consegue? Pergunta por quê? Porque não é filho. Não é filha. Se você conseguir, você é filho e filha. É por isso que você tem que prestar atenção no que eu estou falando agora, porque você vai poder fazer esse teste. Porque tem gente que se quiser não consegue. Tem gente que se tentar e pensa, isso é teu, eu não quero Deus. Não é você que não quer Deus, é Deus que não te quer. Nossa, pastora! Eu pensei que você ia falar do amor de Jesus. O amor de Jesus é maravilhoso. Mas Deus não é obrigado a querer quem não quer Ele, não. Vocês estão achando que Deus é um pai carente? Ele é o soberano rei do universo. Criou o universo. Vamos acordar para a vida? O que garante que não cai um avião aqui e não mata nós tudo? O que garante? Deus! O amor dele, a misericórdia dele. Quem está me ouvindo? Para acabar. Aí, 2 semanas, mais ou menos, eu falando todo dia com ele, eu quero saber. Só que durante aquele período, o que foi acontecendo no meu coração? Eu fui me quebrantando. Então, aquela pompa toda. Foi acabando isso. E eu fui me quebrantando. E eu fui me tornando mais humilde. Até o meu jeito de falar foi mudando pela misericórdia de Deus. 2 semanas mais ou menos se passaram. Eu estava sentada na cama com as pernas esticadas de camisola, com um lençolzinho assim. E eu resolvi, naquele dia, escrever uma carta. Então eu comecei a falar com ele em carta. Eu tenho essa carta até hoje. Deus, eu quero saber a verdade. Eu não quero ser uma ignorante. Eu não quero passar minha vida pela terra, toda a minha vida sem saber se isso é verdade. E se a Bíblia for a verdade, eu quero saber. Não adianta você mandar um padre, não adianta você mandar um pastor, não adianta você mandar rabino, não adianta você mandar pai de santo vidente. Eu não quero que você manda ninguém. Vem você e me conta. Nesse dia, para falar é difícil, porque quando eu vou falar, eu tenho que lembrar. Quando eu lembro, eu volto na emoção que eu vivi. Então é difícil contar sem chorar. Eu vou tentar. Então você não se assusta, tá? Você começar a descer o borrão do rímel, né? Aí você vai me perdoar. Vou tentar não chorar, porque é difícil, então eu tenho que te avisar. Nessa hora, desse dia que eu escrevi essa carta e eu falei, eu ouvi uma voz. Só que essa voz é muito difícil explicar, porque ele tem o poder de falar em níveis de dimensão. Ele consegue falar com você do jeito que você está me ouvindo no microfone, mas ele consegue falar com você dentro da tua cabeça. E ele consegue falar com você em cada célula do teu corpo. Eu não consigo explicar isso para você, só vivendo. Isso não é uma coisa que seja transferível. Se fosse transferível, eu seguraria na mão de um por um aqui hoje. Vamos fazer uma fila, que cada mão que eu pegar vai sentir. Pronto, estava resolvido, né?
Não, infelizmente não é transferível. É intransferível a experiência. E aí o que aconteceu? Eu tive a minha. Eu ouvi ele dizer, Sara. Quando ele disse Sara, aquela voz ultrapassou meu corpo, minha alma, meu espírito. Ela era dentro e ela era fora. Não consigo te explicar o que é isso, é muito difícil de te explicar. E é importante ter frisado que eu nunca usei droga, porque tem gente que pensa, tava doidona. Tava loucona, usava uns troços aí. Tava lúcida. Nem bebida alcoólica eu não tomava. E quando Jesus me chamou, Sara, aquela voz ultrapassou o meu ser. Quando aquela voz ultrapassou o meu ser, o que aconteceu? Eu imediatamente tive um susto, que não era um susto de medo, não era um susto, uma coisa ruim. Não é que nem você vê a assombração, sabe? Que dá, não é isso, não, entendeu? Que pode parecer, né? Nossa, tomou um susto. Tem gente que já está fazendo o sinal da cruz. Não quero ver Jesus, não quero ouvir Jesus, não. Que medo, né? Não foi assim. A voz trouxe para dentro de mim uma sensação de uma presença de amor que não dá para explicar nada dessa terra igual. E instantaneamente eu comecei a chorar, porque eu não conseguia conter as lágrimas, e fui me curvando em posição fetal em cima da cama. E fui me torcendo, me enrolando, caí no chão. A minha cama era baixinha, graças a Deus. Caí no chão, aquelas camas bem baixinhas, assim, tipo japonesa, caí. E fiquei em estado fetal, assim, encolhida, chorando compulsivamente e sentindo dentro do meu quarto uma presença física. Pensei assim comigo, vou morrer, vou ver Jesus e vou morrer. Não vou abrir meu olho. Então eu cerrei meu olho, gente, era uma força tão grande. E eu, encolhida, comecei a sentir aquela presença se aproximando de mim. Imagine, tá, que eu sou você aqui, de blusa verde. Imagina que você sou eu aí no chão, tá? E aqui é a presença. Ele começou a fazer isso aqui, ó, dentro do quarto. Um passo. E eu comecei a sentir ele aproximar. Outro passo. Cada vez que ele se aproximava, ia aumentando uma presença que parecia... Você já teve experiência de chegar perto da fogueira numa noite de frio? Já teve experiência de ir numa noite de frio, alguém monta uma fogueira, se acende uma fogueira, e você consegue chegar bem pertinho? Você já teve essa experiência? Tem um momento que você não consegue mais tocar mais perto. Mesmo que você esteja longe do fogo, tem um momento que o fogo começa a queimar. Mesmo que sua mão não esteja dentro. Vocês lembram disso, quando vocês tiveram uma experiência assim? Essa foi a experiência. Ele chegou numa distância dessa aqui, mais ou menos, ó. E ele parou. E era como se eu fosse ser consumida. Só que não era calor, era amor. Consumidor. Eu não consigo te explicar, você tem que viver. Eu estou tentando, mas é difícil. Quando ele parou, ele falou comigo essa frase. Agora, eu não posso mais dar nenhum passo e eu vou ter que parar de falar com você. Porque enquanto ele ia andando, ele ia falando. Que todas as perguntas, ele foi me respondendo. Que ele era Deus, que ele veio à Terra como homem, que a Bíblia era a verdade. E eu, urrando de chorar naquela posição fetal. Quando ele para, ele diz assim para mim, eu vou parar aqui. E agora eu não posso mais falar com você. Eu vou parar de falar com você. E ele disse nessa palavra, ó. Porque o teu coraçãozinho, ele usou o termo diminutivo. O teu coraçãozinho não está aguentando. E eu estava sentindo o meu coração bater muito forte. Eu comecei, meu diafragma, quando você chora, você faz assim com o diafragma. Ó. Isso é o diafragma tremendo. O meu diafragma subiu aqui, colou e não descia mais, porque o choro era muito intenso. Então ele fez... E eu comecei a desoxigenar, comecei a não respirar mais, por alguns segundos. E eu comecei a sentir a ponta dos meus dedos formigar. Eu comecei o quê? Ia morrer, ia desoxigenar, ia infartar. E ele
falou nessa hora: eu vou parar porque o seu coraçãozinho não está aguentando, ele disse. E eu não queria que ele parasse de falar comigo, porque eu nunca em toda a minha vida tinha experimentado uma presença, uma paz, um prazer. Nada dessa terra se compara àquilo ali. Então eu, sem voz, com o diafragma aqui, falava assim: não para. Eu queria que ele continuasse falando. Naquele momento, eu não estava entendendo o que eu estava dizendo. Só depois da experiência que eu parei para raciocinar. Quer dizer que eu preferia morrer. Porque o que eu senti, aquilo era melhor que a vida. As pessoas têm que ter uma experiência com Deus. Porque quando essa experiência acabou, que ele parou e ele disse assim: eu vou deixar com você o meu Espírito Santo. E eu lá sabia o que era Espírito Santo. Eu não sabia o que era Espírito Santo. Eu não sabia que era a presença suave dele. Eu não sabia. Realmente ele parou de falar, ficou uma presença suave, eu fui voltando a respirar e adormeci no chão. No dia seguinte me levantei, liguei para minha mãe e contei: mãe, os crentes têm razão. A Bíblia é a verdade. Eles não são malucos, não, mãe, é a verdade. Tem uns que são malucos, mas não é todos. Mãe, é verdade. Jesus é Deus. Minha mãe gritou, xingou, bateu o telefone na minha cara, disse que eu estava fanática. Você já viu esse filme? Pois é, eu passei por isso também. Toda a minha família achou que eu tinha passado por uma lavagem, o quê? Cerebral. Ih, foi para a igreja, fizeram lavagem cerebral nela, mas não tinha volta, porque não foi padre, nem pastor, nem rabino, nem pai de santo, nem profeta. Quem falou comigo foi o próprio Senhor Jesus. Não tem como mudar isso. Se amanhã você sair daqui e alguém te disser: Sara Shiva não estava lá ontem, você não ouviu Sara Shiva, isso foi uma sugestão, o que você vai fazer? Você vai morrer defendendo que eu estava aqui, sim ou não? Sim. Se alguém falar para você que eu não estava pregando aqui, que você não esteve aqui, que foi uma fantasia da tua imaginação, você vai falar: é realmente, ou você vai lutar? Que é o que eu estou fazendo até hoje. Lutando para contar para as pessoas: ele é real. Só que você precisa fazer o que eu fiz. Você precisa ter coragem para você fazer o que eu fiz. Você tem que trancar no seu quarto. Não é brincadeira, não. Minha mãe está maluca. Desligou o telefone na minha cara. Mais 2 anos depois, minha mãe teve uma experiência tão forte ou mais do que a minha. Por quê? Porque ela fez a mesma coisa. Ela pediu: eu quero saber a verdade. Se você bater, ele vai abrir. Mas você tem que querer, ele não te obriga. Deus não quer ninguém com ele que não queira ele. Deus não é carente, necessitado da atenção humana. Aí, gente, nesse dia, minha vida mudou completamente. Aí você pergunta para mim: você mudou instantaneamente? Pergunta, vai. Somente em uma área. No meu espírito humano, eu criei que Jesus era o Senhor. Instantaneamente eu mudei no meu espírito. Mas no meu emocional, que é a minha alma, eu tinha ainda muitas feridas para tratar. No meu corpo físico, eu andava vestido igual piriguete. Entendeu? Eu não entendia que eu era o templo agora de Deus, do Espírito Santo. Eu ainda não entendia certas coisas da cultura do céu, cultura da terra, eu não entendia. Então começou ali uma trajetória, uma caminhada, e muitos levantes vieram contra a minha vida, e muitos ataques vieram para me roubar da presença de Deus. Mas eu permaneci, porque todas as vezes que o diabo vinha me dar um checkmate, o mal vinha roubar a minha fé, eu me lembrava daquele dia. Eu quero que você pare agora e comece a refletir o porquê você está buscando e o porquê que você quer Deus. Ah, Sara, eu não sei nem se quero. Tem gente que não sabe nem se quer. Qual é a vantagem? Nunca fez falta para mim. Será que não? Você tem alguma ideia do que é você poder orar e expulsar o mal?
Você imagina que loucura que é isso? Além de você experimentar a presença dele, a maravilha que é a presença de Deus, que não tem nada dessa terra que se compare, você tem que viver para você entender o que eu estou falando. Não adianta eu falar, você tem que viver. Além disso, é você poder estar num lugar e orar e o mal retroceder. Eu vivi isso várias vezes. Uma vez que me ocorre agora no pensamento, são tantas, eu não consigo te contar, mas uma só, corriqueira da vida. Uma amiga estava hospedada na minha casa, aqui em São Paulo, e ela teve uma crise de enxaqueca. Eu falei, vamos ao hospital. Ela disse, eu não tenho plano de saúde. Eu disse, então vamos ao hospital público, na emergência. Fomos ao hospital público, eu e ela. Eu entrei lá, botei um lenço para ninguém me reconhecer, discreta assim, mas era 1h da manhã, então estava mais vazio. Chegamos lá, estou sentada e ela entra para tomar a injeção na veia. Entra uma prostituta empurrando a cadeira de roda com outra prostituta, as duas completamente drogadas. A prostituta que está empurrando estava menos drogada, empurrando assim, meia louca. E a outra que estava na cadeira desmaiada, com a calça aberta, a calcinha de renda vermelha, aquela coisa bem opressa aparecendo, com a blusa toda assim. Demônio puro. Eu, sentada na enfermaria, ela entra empurrando a outra, toda louca. Aí ela pega assim, ó, para aqui, ó, a cadeira de roda, ó. E o enfermeiro fala, vem aqui para você se medicar, que depois a gente vai tratar a outra. Aí ela entra. Quando ela entra, fica só eu e a outra apagada. Tem gente que já entendeu o que é que eu fiz. Eu não precisei nem levantar vantagens de ter Jesus como seu pai. Vantagens de ser cristão verdadeiro. Não é essas fajutices que você vê por aí, não. É verdadeiro. Eu olhei, vi que não tinha ninguém, ó, ó. Falei bem baixinho, não gritei, não. Ó. Falei, todo espírito imundo que está nela, eu estou aqui, eu sou filha do rei, porque eu estou e porque ela entrou aqui, só por isso ela vai ser liberta. Porque não existe coincidência. Pega tudo que é teu agora e sai. Nesse tom, sem gritar, sai. Ela fez assim, diante de Deus, na cadeira. Ela fez assim, ó. Acordou. Uau! Isso são milhares de experiências. É muito maravilhoso ser crente. É bom demais, é igual o filme do Indiana Jones. Só que real. Mas, Sara Shiva, por que tem tanta gente que se diz cristão frequentador de igreja e não vive isso? Porque não tem vida de santidade. Quer ser cristão amando as coisas erradas. Não tem como. Você vai ter que entender, tudo é difícil, tudo que é bom é difícil. Você vai ter que decidir, Jesus merece que eu abra mão de um monte de coisa errada por Ele. É muito melhor. E nem sempre no começo Ele te exige. Por exemplo, Ele teve muita paciência comigo, porque eu era dessa banda que vocês viram de música secular. Por 5 anos e meio, quase 6 anos, eu era crente e cantava no secular. Porque Deus teve paciência, Ele tem paciência com você também. Ele sabe as lutas que você está enfrentando, as coisas que você tem que romper. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém? Uma das coisas mais maravilhosas que eu vivi depois disso tudo foi porque, além de toda essa experiência, eu pude criar a minha filha nos caminhos do Senhor. Qual esperança teria para mim? Eu era uma mulher do mundo antes de eu conhecer Jesus. Fui mãe solteira, não tinha uma cabeça boa. Era carente. Relacionamento era meu vício. Meu vício não era droga, nem bebida. Meu vício era homem, relacionamento, sexo. E aí? Como é que eu ia sair disso? Jesus começou a mudar o meu querer, minha vontade. Ele começou a transformar meus desejos. E eu comecei a criar minha filha no Senhor, pequenininha. Imagina o desafio que era. Tudo que eu tive que abrir mão. Primeiro, uma carreira. Porque o artista que canta no mundo,
Ele não é como um comerciante que trabalha no mundo. A música é a mãe das artes. E a música tem o poder de mexer no teu espírito. É por isso que tem música que você escuta e dá tristeza. É por isso que tem música que você escuta e dá depressão. Todo cantor é um ministro de algum altar. Ou do altar de Deus ou do outro. Eu não sabia disso. Eu nasci numa família de músicos. Então os meus pastores na época do Rio de Janeiro falaram: você tem que largar isso, isso não é de Deus. E eu fiz o quê? Me submeti à autoridade pastoral, entendendo que eles sabiam mais do que eu, e fui quebrantada, ensinável, e aprendi. Hoje eu tenho autoridade para ensinar. Mas quem nunca se coloca como aluno, nunca será professor. Aprenda isso. Aconteceu tanta coisa na minha vida, eu abri mão de tantas coisas. Abri mão de uma vida imoral, quando o pastor falou para mim que eu não podia mais ter vida sexual. Eu falei: ele está maluco. O que é isso? Está se metendo na minha vida. E ele falou: filha, o sexo é uma comunhão espiritual. O que está no cara vai passar para você. E o que está em você nem sempre passa para ele. Porque você se deixará contaminar. Pastor, eu não quero isso para a minha vida não, mas como é que eu vou ficar sem homem? Era um desespero. E Deus começou a transformar meu querer, minhas vontades. Aí eu me lembro do encontro, primeiro encontro que eu fui. Aqui tem o reencontro também? Não faz o reencontro? Vamos ter que trazer o reencontro para cá. Gente, o reencontro é Sabe que o encontro é tremendo, mas o reencontro é sobrenatural. É sobrenatural. Aí eu passei pelo encontro com Deus, que é o que as mulheres vão voltar aqui. Gente, foi uma revolução na minha vida. Porque lá no encontro passa um pente fino de cá, um pente fino de lá, e você tem a oportunidade de ser limpo, e ser limpo em um monte de coisinha que você nem sabe que você precisa. E voltei do encontro, cada passo, e consegui chegar aos meus 50 anos em santidade, fiel, leal a Deus. Me tornei uma missionária. Pode aplaudir Jesus. Me tornei uma missionária, pastora. Não me tornei coach de grana, não. Não me tornei uma pessoa do dinheiro, não me tornei uma pessoa que ama as vidas, não que ama dinheiro. Não me corrompi, continuei firme. Minha filha hoje tem 32 anos, está firme com o Senhor. Temos agora um podcast de criação de filhos, onde a gente quebra tudo e mostra como é que uma mãe solteira com uma filha criada sem o pai conseguimos ser firmes. É possível, Deus vai fazer na sua vida. Quem aqui gostaria de receber uma oração? Eu quero orar por você, especificamente. Mas eu quero orar do jeito que eu gostaria que tivessem orado por mim um dia. Pedindo a Deus para responder. Você é filho, você é filha. Vamos pedir para Deus te visitar? Quantos podem ficar de pé para a gente orar? Cadê o irmão? Cadê o irmão do piano? Hoje tá uma beleza esse babado. Vamos lá. Eu vou falar com Jesus agora. Na minha vida teve muita coisa, gente. Eu estou cortando tudo que vocês imaginaram aqui, tentando ser o mais breve possível. Mas na minha vida teve muita coisa que só mudou quando eu tomei a decisão. Tem coisa que não depende da gente, mas tem coisa que depende da gente. Por exemplo, sabe aquele vício no cigarro? Às vezes a pessoa espera Deus tirar a vontade e Deus tira. Às vezes não. Às vezes Deus fala assim, rasga, quebra o maço e me segue. Eu não sei o que Deus vai falar com você hoje, que você tem que abandonar porque está sendo algo ruim, que te afasta, que não te aproxima, te afasta. Sara, mas Deus se importa com essas coisas? Sim, Ele quer habitar em você. Você é morada dele agora. Ele quer que você seja visitado, visitada por ele. A minha vida, gente, eu não era morada de Deus antes de eu ser crente. Eu tinha já passado por situação onde eu fiquei endemoniada. O dia que eu fui passar pela minha libertação,
Eu passei mal, fiquei endemoniada. E eu vivi na pele a realidade. Nem todo mundo que é bom, eu era boa pessoa, está livre do mal. Eu preciso buscar Jesus. Eu preciso buscar a Ele. Eu preciso ser lavado, lavada de toda a sujeira da minha vida. Às vezes a sujeira do meu pai, da minha mãe, da minha família. Minha mãe e meu pai se envolveram com tanta coisa errada, que às vezes aqueles espíritos, eles querem continuar na minha vida, porque tua mãe e teu pai me serviam, eu quero que você me sirva também. Gente, não foi fácil. Só que Jesus cumpriu tudo o que Ele disse. Eu estou vencendo, eu venci e continuo vencendo. Estou viva, ainda estou vivendo, ainda vou ver muita coisa. E estou vencendo, e estou firme, e vou viver cada vez melhor. Mas você vai ter só facilidade? Não. Você não tem luta? Tenho. Só que eu venço todas elas. Eu quero compartilhar isso com você, para que você possa buscar a coisa mais importante dessa noite, a experiência com Ele. Tenha coragem, feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Eu conheço o Senhor, eu te conheço, Jesus. Espírito Santo, eu te conheço e eu sei que se o Senhor trouxe cada um que está aqui para ouvir isso, o Senhor está lançando um desafio no coração deles. Eu sei, Pai, que não existe coincidência quando o Senhor está agindo. Aqui é a tua casa, aqui o Senhor reina, esse altar é teu. Ó Senhor Jesus, dá ordem aos teus anjos, os anjos ministradores, os anjos articuladores, os anjos de guerra, que eles venham e façam uma muralha de proteção ao nosso redor, que eles comecem a passear no meio do teu povo. Espírito Santo de Deus, toca nos corações agora, traz a memória de cada um que está aqui. Quantas vezes o Senhor já tentou falar com ele, quantas vezes o Senhor já tentou falar com ela. Como a gente tem dificuldade, porque o mundo nos rouba o tempo inteiro a fé. É tanta coisa que tenta roubar a nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, o meu clamor hoje é, assim como o Senhor me tocou naquele dia, em outubro de 1997, assim como o Senhor se revelou a mim dentro daquele quarto, lá no Rio de Janeiro, no Alto Leblon, onde eu morava, assim como o Senhor me chamou pelo meu nome, faça com eles. Toca agora no coração de cada um que é filho, que é filha. Que eles sintam, Senhor, nem que seja uma gotinha de emoção, como um sinal do teu amor, da tua presença. Ó Deus, porque tu és bom, tu és fiel, tu és maravilhoso. Não há outro como tu, não há ninguém como o Senhor. Espírito Santo de Deus,